Estamos na nona conversa sobre a atualização do Código Civil. Estamos aqui dia 6 de maio de 2024, 14 horas e 24 minutos, gravando para, acho que ser publicado daqui a 14 dias esse vídeo. E estamos na loucura do desastre que aconteceu aí com as enchentes, né? Estou aqui com o Dr. Gustavo Santana, nosso convidado. Quero primeiro te agradecer, por estar dedicando aqui uns 30 minutinhos do teu dia, que já é corrido e com isso está mais corrido ainda, para estar conosco. O professor Gustavo é mestre e doutor pela Unicinos. Somos quase xará de doutorado, de formação acadêmica, doutor. Eu sou mestre Verdade. também pela Unicinos, estou concluindo meu doutorado também pela Unicinos, né? Então, muito legal também por isso esse encontro. Mas obrigado em nome do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora, nossa presidente, doutora Sulamita Cabral. Eu sou o diretor do Departamento de Direito Civil e a gente está promovendo essas conversas com colegas aí, do Brasil inteiro sobre essa atualização, como uma forma de levar esse tema importante e essa mudança estrutural importante que vai acontecer no direito privado. Os demais colegas aí, advogados, somos uma classe de muitos, então acho que a gente precisa deixar todo mundo a par do que é importante em termos legais aí está acontecendo. Doutor Gustavo, de novo, agradeço. Acho que vai ser super pertinente, porque tu vai falar justamente sobre responsabilidade civil dos prestadores de serviços públicos, vai analisar a proposta de atualização do artigo 43 do Código Civil. E é isso, meu amigo. Obrigado, a palavra é tua. Obrigado por estar aí conosco nesse dia complexo, né? Nesse dia não, acho que Verdade. nesse início de mês complexo que a gente vai ter, né? Verdade, verdade. Então, queria agradecer, professor Arnaldo, doutor Arnaldo, pelo convite, ao IARGS, estender esse cumprimento à presidente Sulamita por essa oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre a atualização do Código Civil, e em especial o artigo 43, que vai trazer, então, algumas previsões, né, ou uma ideia de responsabilidade civil envolvendo o Estado e serviços públicos, né? É um momento delicado no Estado do Rio Grande do Sul, de uma forma geral. Então, é um momento em que a gente também estende aqui uma solidariedade, ainda que virtual, mas a todos aqueles que direta ou indiretamente, né, estão afetados por esse desastre ambiental. Então, deixo aqui então as minhas mais sinceras palavras e estendo aqui muita força, né, àqueles que estão desempenhando as atividades, né, sejam para auxiliar, sejam para de alguma forma contribuem, até mesmo, né, não parece, né, mas contribuem emocionalmente para quem está, seja na linha de frente, porque precisa de apoio, lembra a gente muito da Covid, né, e não e das pessoas que estão mesmo sofrendo com esse desastre climático. Então, de antemão, não tenho como não externar aqui a minha essas palavras, né, os meus sentimentos, né? Bom, e cabe então efetivamente, acaba sendo coincidente o nosso assunto, o artigo 43 e, de certa forma, o que está acontecendo, né? Bom, inicialmente, convém a gente deixar como uma premissa que o artigo 37, parágrafo sexto da Constituição Federal, ele já dispunha sobre a responsabilidade civil do Estado, tá? Então,
A responsabilidade civil do Estado, ela já vem já consagrada há algum tempo na Constituição de 88, na Constituição de 88, por óbvio, do 37, parágrafo 6 desde o início, mas nessa formatação que a gente vai conversar desde a Constituição de 46, né? Ou seja, trazendo como regra uma responsabilidade objetiva por parte do Estado. Então, uh, por um tempo, está configurada a responsabilidade objetiva por parte do Estado, né? Ela nos acompanha, então, já há alguns anos, constitucionalmente, e agora, então, passando-se a reforma no artigo 43 do Código Civil. E aí, talvez muitos colegas podem pensar, mas o que que a responsabilidade civil do Estado tem a ver com a responsabilidade civil do Código Civil, que regula relações privadas, né? Enfim. Bom, então, de antemão, né, para até a gente desacobertar isso, tirar as cobertas de cima, né, uh, até 1800, aproximadamente, não existia um direito público, não existia um direito administrativo. Significa dizer que existia Estado e não existia direito administrativo. Então, o Estado era regulado por alguém, e quem regulava o Estado era o direito civil. Então, imaginem que o Estado existe há milênios, né? E que, por muito tempo, quem efetivamente regulou as relações estatais foram os códigos civis, né? Foram as normas privadas, se a gente pode trazer assim para não chamar então de código civil, né? Então, foram as normas privadas que regulavam o Estado, né? Ou as relações do cidadão com o Estado e assim por diante. A partir de 1800, em especial 1872, o famoso caso Blanco na França, é que o Conselho francês, o Conselho de Estado, trouxe uma responsabilidade diferenciada para o Estado. Então, sim, se legalmente falando o direito público nasce, ou o direito administrativo nasce em 1800, em 1872 é que ele efetivamente tem um nascimento prático. E se trata de responsabilidade civil. Então, coincide com o que a gente está conversando, né? Se trata de responsabilidade civil. A época, então, até o surgimento do caso Blanco em 1872, a responsabilidade civil era subjetiva, que continua sendo, de certa forma, a regra no Código Civil, né? E depois, então, nasce essa responsabilização objetiva, né, a partir da década de 1870 lá. E me perdoa, assim, dizer que a regra ainda é subjetiva, porque daí, parafraseando um determinado autor, agora me fugiu o nome, mas daqui a pouquinho me recordo, ele vai dizer que há uma objetivização na responsabilidade, né, ou nas responsabilidades, inclusive do Código Civil, né? Eu um dia estava dando aula para minha turma de direito civil, responsabilidade civil, né? Não do Estado, mas direito civil. E depois de ter dado a regra, né? Olha, precisa para configurar a responsabilidade civil, né? A conduta, o ato, o dano, o nexo, né? A ausência de alguma excludente, etc. E o elemento subjetivo, dano, né? Ou melhor, culpa, dolo, etc. Só que isso foi em duas aulas, e depois foram quatro de exceções, dizendo que a responsabilidade era objetiva. Na pré-prova, e aí eu pergunto, né? Pessoal, então a responsabilidade, como regra, para a gente finalizar para ir para a prova tranquilo, é objetivo ou subjetivo? Todos, objetivo. Então, assim, há e não, isso não parte só do Estado. O próprio Código Civil, as jurisprudências e doutrinas, os enunciados, né? Eles já estão caminhando já numa ideia de objetivização, né? De tornar a responsabilidade objetiva. E isso a gente já tem em parte lá o CDC, né? As relações de consumo, muitos danos morais já também com danos presumidos, né? Uma responsabilidade, um dano objetivo, enfim, uma responsabilidade objetiva. Enfim. E o artigo 43, então, acho que vai ser inserido mais ou menos nessa órbita. Ele não vai trazer um impacto, porque a regra de responsabilidade do Estado nas suas condutas, nos casos comissivos, ela já é objetiva. Então, não vai trazer
uma situação anacrônica para o Código Civil, então vai trazer uma situação anacrônica para o Código Civil, considerando, ó, minha filha lá, nós estão sem aula, né? Então, estão sem aula, né? Então, ah, tá, resolvido. Então, assim, não há fato novo. O que há, na verdade, é a inserção de uma regra já estabelecida, jurisprudencialmente consolidada em diversos caminhos, né? Para dentro do Código Civil. E também, de certa forma, não deveria gerar um desconforto, né, aos colegas civilistas, porque o direito público se serviu do direito civil por muitos séculos. Então, e eu digo assim, e vou me valer aqui de vários autores, dentre eles a professora Maria Silvia Zanelli de Pietro, que tem uma coleção, Tratado de Direito Civil, Tratado de Direito Administrativo, desculpa, muito bom, e ela vai dizer num determinado momento que essa distância de público e privado, se é que ainda existe, ela vai dizer, ela é cada vez mais tênue. Olha, a responsabilidade civil se valendo de regras de direito privado, não é uma novidade para o direito público. Bom, assim como também não é uma novidade para o direito privado, que a propriedade deve cumprir a sua função social, e a função social da propriedade é uma norma de direito público. Então, assim como a gente convive hoje dentro do direito público com diversos casos, e regras e doutrinas do direito civil, não deveria gerar também tanto perplexo a inserção de algumas normas de direito público dentro das normas de direito civil. E aqui eu digo o caso emblemático também que serve, né, da pandemia. As questões que envolvem caso fortuito, força maior, as questões do Estado, como isso, né, ficou entrelaçado durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Então, só para a gente, mais ou menos, eu estou com o artigo 43 aqui, só para a gente ter uma ideia de redação dele, as pessoas jurídicas de direito público, aí seria todos os entes estatais, e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público. E aí aqui a gente consegue colocar empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, todas de direito privado que prestam serviço público, sendo ou não empresas estatais, né? São civilmente responsáveis independentemente de culpa. E aí é muito interessante porque, diferentemente da Constituição Federal, a Constituição Federal não fala independentemente de culpa. Então há um aclaramento aqui, vai deixar mais claro, né? Independentemente de culpa, por atos dos seus agentes que nessa qualidade causarem danos a terceiros. Então está mais claro no 43 que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, né? Na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, fala a responsabilidade civil por atos dos seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E aí a gente pega a expressão causa, faz todo um levantamento, um desdobramento dela para chegar aqui à responsabilidade objetiva. Contudo, né, os agentes continuam com a sua responsabilidade subjetiva. Sempre. Absolutamente sempre. Os agentes, servidores, empregados públicos continuam respondendo apenas de forma subjetiva, ou seja, a gente questionando o dolo subjetivo desses agentes. Eu não sei se a gente dialoga, continua falando, sabe como é que é professor, né? Tem que arrancar o microfone da mão dele. Cara, eu tenho bastante coisa para te Vamos lá. falar Ótimo. sobre ideias que me vieram, assim, né? Por exemplo, uma questão bem prática, uma questão prática em primeiro lugar. Isso vai mudar alguma coisa entre entrar com um recurso especial ou um recurso extraordinário a partir de agora, em caso de Ah, responsabilização do Estado? assim, como regra, quem ditou até hoje os casos de responsabilidade civil do Estado sempre foi o STF. Sempre. Porque se era matéria de constitucional, né, recurso Eu extraordinário, e acho que vai sempre ter alguma dominava coisa então. aí, né? O que que acontece, e já vinha acontecendo? Em determinados momentos, o STJ, não digo colidia, né, mas, assim,
né? Dá um Lá do sexto lá do esbarrãozinho, né? colidir, né? Ele, não, ele se sentia desconfortável, eu gosto de falar assim, ele se sentia desconfortável com algumas decisões do Supremo. E, né, ia numa linha diferente. Porém, olha que interessante, o Supremo se adaptava de certa forma, ele permitia o STJ, em algumas ocasiões, adotar uma posição diferenciada. Não sei se como se fosse um distinguish, né? Enfim, mas o STF já vinha mais ou menos permitindo que o STJ tivesse. Eu acho que agora o STJ cria mais força, né? O recurso especial agora me parece que ele ganha um fôlego maior em se tratando de responsabilidade civil do Estado, sem sombra de dúvida. Uma outra questão, né, que me chamou muito a atenção que tu falou, que as exceções contemplam mais fatos que as regras. Então a exceção vira regra. É, é, Mas eu é, acho que isso é muito também uma questão de evolução social, né? O Estado é um fenômeno novo, né? E aí a responsabilidade do Estado também. Eu acho que isso. agora que a gente já vem ganhando uma certa maturidade, aí são quantos anos de Estado, assim como a gente conhece na história, né? A gente vai entendendo que, na verdade, a gente depende dele para tudo, né? Até para existir, até para ter água, a gente está É, vendo isso agora, né? A gente verdade. depende de uma organização administrativa que é o Estado, nosso município, enfim, a gente precisa dele para tudo, né? E ao passo que isso acontece, e a gente vai pagando para ter isso, porque a gente tem que financiar o Estado, né? O que fica mais objetivo e claro é que sim, né? A gente paga e tem que reclamar pelo que não tem, porque ele é Sim, o responsável, né? claro. Até me permite, me veio. Vou pegar uma situação agora de alagamentos. Vou ser bem objetivo. Há alguns anos, e aí eu vou dizer já bom tempo, se tinha que comprovar os danos em questões de alagamentos e enchentes. O TJRS já, de forma consolidada, já concede dano moral de forma objetiva para questões de alagamentos e enchentes. Ponto. Isso já está superado. O que hoje existe, e aí me permite, vou até trazer uma cola, porque eu acompanho muito isso, né, na advocacia, existe um incidente de uniformização de jurisprudência, um IUJ, que simplesmente está verificando se o dano moral é por pessoa ou por entidade familiar. Isso é a única coisa que ainda não está consolidada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Se o dano moral é por residência atingida pela enchente ou por pessoa. Por pessoa. Mas já está super consolidado que se a pessoa comprova que ela morava naquela residência, que ela foi atingida, né? Mostra fotos da residência, as coisas, perdão, não precisa a comprovação do dano. Deixa eu explicar melhor. Há alguns anos, aí os colegas mais novos não saberão, então tomem por experiência, né, dos jovens há mais tempo. Quando se tinha o nome inserido de forma indevida no cadastro de inadimplentes, as pessoas saíam correndo nos bancos para pedir empréstimo. Aí diziam, quero trocar de casa. Eu falei, mas o senhor acabou de trocar uma casa, falava o gerente. Não, não, mas eu quero comprar outra. Aí eles iam lá, puxava lá o nome. Olha, o seu nome está com uma restrição. Imprime um papel que eu vim buscar aqui um financiamento de 800 mil. E aí o cara ia comprar carro. Porque ele tinha que provar o abalo moral por causa da inserção. E isso, então por isso que eu disse, os colegas novos sequer vão saber disso. Até que chegou o ponto, o STJ disse, não precisa mais disso. Basta o nome inserido de forma indevida. É o suficiente. Ponto. Os alagamentos foram no mesmo sentido. Se tinha que comprovar o dano, olha só, as pessoas vão perder absolutamente tudo: carro, televisão, geladeira, micro-ondas, rádio, tudo, absolutamente tudo. Sem querer fazer crítica, professor, Aí que eles que pediam, aconteceu só ali tem a nota atrás? fiscal. A nota fiscal. Mas como assim a nota fiscal ficou embaixo d'água? Eu nem tinha nota fiscal. Desculpa. O que que aconteceu 6, 7 meses atrás? Sim, O imagina. o que que foi melhorado na contenção nesse tempo? É, Nada. Então nada, nada. não dá, sem querer fazer Então, crítica assim, a nenhum.
a ninguém, mas o Estado tem que pagar. Se aconteceu uma enchente há meses atrás, inundou, e se viu que tinha defeito em portão de ferro e não arrumou o portão de ferro, não fez nada para arrumar, nem tentou arrumar, É, então tem que responder. Eu acho isso. que é bem, É. bem. Então, é isso. Olha, ó, é muito legal, porque teoricamente nós vamos ter duas forças jurídicas em debate. Caso fortuito e força maior, eventos da natureza, né? E aqui, por óbvio, eu não vou diferenciar entre um e outro, porque essa Sim, briga sim, doutrinária eu não vou entrar, né? Caso fortuito, o Estado vai usar o caso fortuito e a força maior, ele vai dizer, olha, isso aqui é um evento milenar, mas né? aconteceu ali atrás. E os cidadãos prejudicados, desolados, sem alguns sem os documentos de nascimento, documentos de identidade. E aí, isso é um problema já, porque as pessoas comprovem, aí o cara tem que ir lá a pessoa tem que ir lá na CE Equatorial, na Corsã, na RGE, porque ela não tem mais as contas, né? Mas enfim, tá? Então, e as pessoas então comprovando, olha, eu morava lá, tá aqui, eu tinha uma TV, tinha tudo, né? Eu não tenho mais nada. Ponto. E aí, por que que então não vai ser caso fortuito e força maior? Porque agora já existe, por exemplo, eu acabei de receber uma reportagem de um jornal aqui de Porto Alegre, um jornal independente, que diz que havia pouco aporte financeiro para as questões da defesa civil, e dentre elas de manutenção dos diques. Opa, então peraí. Então, né? E aí, se eu vou lá para o Instituto Hidrológico da URGS e eles me apontam que tinham estudos dizendo que isso poderia acontecer, etc e tal, olha o caminho, né? Que isso poderia acontecer e que de fato há pouco indicação de orçamento para isso. Opa, então, peraí, o caso fortuito em força maior já fica num segundo plano frente a uma previsibilidade. E aí a gente pega num curto período quantas vezes aconteceu, etc e tal. Bom, aí vai por água abaixo, eventual tutela, né, de defesa, né, desculpa, de caso fortuito e força maior, diz, olha, não estou dizendo que era previsível isso, mas no mínimo a manutenção, as enchentes anteriores que aconteceram situações e que não foram, né, nesse curto espaço de tempo sequer, etc. Bom, então, peraí. Não se trata de caso fortuito ou força maior, né? Se trata efetivamente de uma omissão. E muito embora, aí a questão técnica, a omissão do Estado seja subjetiva, nos casos de responsabilidade do Estado por omissão seja subjetiva, no alagamento e enchente, não. É isso que eu trago a jurisprudência do TJRS, né? Em casos de alagamento, não há mais a necessária comprovação da culpa, né? Negligência, prudência e perícia do Estado. Né? Ela fica, então, de forma objetivada. Última questão, doutor, que eu destaquei aqui da tua fala é a questão da distinção entre o público e o privado. Isso é uma coisa que realmente a gente vê muito quando a gente tem uma vivência acadêmica, a gente consegue demonstrar de fato como que isso está ficando nebuloso, né? Eu tenho um trabalho acadêmico e profissional muito forte em torno das redes, franquias, plataformas, representação comercial e distribuição. Eu vejo que essa distinção é muito forte, porque a gente tem na verdade, um empresário que ele é responsável por um monte de parceiro comercial que está logado nele fazendo negócios. Isso é público, isso é privado, como resolver É, isso? É uma responsabilidade, é uma coletivização de direitos privados. Eu acho que é mais ou menos nesse híbrido que se encontra essa distinção, né, entre direito público e privado. E eu acho que o tema da governança, tanto a governança pública como a governança isso, privada, merece estar junto com essa distinção entre direito público e direito privado, porque alguns paralelos saem e eu concordo, hoje em dia tá nebuloso, é nebulosa essa distinção, e acho que muito mais aconteceu em face dessa revolução aí digital que a gente sofreu nos últimos 20 anos. Hoje a gente tem esferas coletivas, milhares de nós, né? Tem eu no WhatsApp, tem eu no Instagram, tem eu no LinkedIn, tem sim, eu numa gestão de redes, né? A gente participa de diversas redes econômicas ou sociais
e aí a gente está conectado com uma galera que a gente, de certa forma, tem uma responsabilidade por quem está conosco, né? Nessa Sim. reunião. Eu acho que a partir daí a gente, acho que é muito interessante esse tema também que tu trouxe aí, muito atualíssimo e dificílimo de falar. Não, e tem a questão assim, de um estado burocrático ou não burocrático interfere diretamente, né, na Foi o que prestação o de Lula serviços estava falando, né? privados, Sem burocracia. né? É porque daí quanto mais burocrático, mais difícil de chegar à ponta, mas ao mesmo tempo tem que permitir que os órgãos de controle tenham acesso a isso, porque a gente acabei de receber aqui um informativo do grupo eu faço parte da comissão de direito digital da OAB, e eles aqui, os caras criaram o símbolo é o mesmo do Rio Grande do Sul. Só que o Pix, eles tiraram o CNPJ e criaram um doe para riogrande.rs@gmail.com e criaram um QR Code. Então, a pessoa clica ali, vai doar, só que não está doando para o SS Rio Grande lá, né? O SS do Rio Grande. Ele está doando para um Gmail. Então, eu também tenho que permitir, eh, tem que chegar rápido nas pessoas que foram, que perderam absolutamente tudo, né? Eu já vou dizer isso, perderam absolutamente tudo. Tem que chegar esse valor lá. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ser auditável. Tem que, de alguma forma, os órgãos de controle saber, até mesmo para investigar quem eventualmente desviou esse recurso, porque eu que fiz o Pix, o Arnaldo que fez o Pix, ele quer que esse Pix chegue na pessoa de ponta e não fique no intermediário. Flexibilize o processo, mas enrijeça mais ainda na penalidade, né? Ah, Penalidade sem exemplar. dúvida. Aumenta a penalidade e deixa a coisa fluir um pouco mais. Eu acho que a responsabilidade também, né? A questão da autorresponsabilização aqui no Brasil é difícil, né? Ninguém tem culpa de nada. Sim. É, mas então isso é importante, né? Mas o público, né? A questão das fiscalizações, como se dão, como não se dão, a facilidade de criar as redes, de criar as franquias ou não. Então, isso passa pelo Estado, né? Até mesmo autuações indevidas, né? Elas vão dialogar. Por isso que essa diferença do público e privado me parece cada vez se estreitando. Se é eu Olha, eu vou ser franco, eu não sei se eu consigo enxergar mais uma diferença tão solidificada assim, né? Meus livros de contratos hoje, né, e contratos das licitações, grande parte deles são livros de contratos privados, né? Então, assim, principalmente em época de pandemia, a gente foi se valer dos teóricos clássicos que vão estudar caso fortuito e força maior do direito civil, não foi do direito público, né? Então, assim, uh, e responsabilidade civil, mais ainda. A gente busca efetivamente fonte no direito civil e não no direito do Estado, né? Então, quando a gente trata contratos, em especial contratos e responsabilidade civil, a nossa fonte teórica, doutrinária, histórica está no direito civil. Não está definitivamente no direito público, né? Então, aqui, se há uma diferença, e ela hoje, então, entrando, né, para o Código Civil, me parece que eu até nem sei se o Código Civil vai se tornar efetivamente um dia no futuro um Código Civil, ou vai se tornar um código normativo, um código de normas, não sei. Percebe? Não do direito civil em si, porque ele também traz coisas públicas, né? Então, assim, não sei se ele não vai se tornar simplesmente um código de regras, um código, sei lá, de conduta, não, mas, enfim, é um grande arcabouço normativo que tem público e privado. Acho Perfeito. que caminhamos nesse sentido. Muito obrigado, Gustavo, pelo tempo, pela dedicação, por nos brindar com o teu conhecimento. Eu esqueci de falar, amigos, o doutor Gustavo, além de ser professor universitário, também é procurador municipal, por isso que sabe tudo de direito público aí, na prática e na teoria. Obrigado, tá, meu Também, amigo? também. Não, fica Valeu. aí aqui o meu abraço e estendo a todos. Um abraço, até mais. Obrigado. Até mais.